Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do podcast aqui da Enquest, um lugar onde a gente conecta dados, tecnologia a pessoas e o mundo dos negócios. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Gabriel. Tem aqui do meu lado o Vinícius Siqueira, mais uma vez, Fala, junto Gabi, com a gente. tudo Seja bom? muito bem-vindo. Prazer estar aqui de novo. Ele está aqui para me apoiar com a nossa conversa de hoje, com o nosso convidado. Aqui é um lugar que a gente destina, é um espaço que a gente gosta de trazer pessoas inspiradoras, com trajetórias admiráveis. E a gente tem aqui uma pessoa com um mega currículo, de muito sucesso. Eu vou deixar para os detalhes aqui para ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Cleberson Santos. Obrigado, Gabi. Obrigado, Vini. Bom, primeiro, suas palavras aí me deixam muito feliz, assim, né? Eu costumo falar que ao longo de 22 anos de carreira, a gente vai acumulando bastante experiência, a gente vai ficando com um couro um pouquinho mais duro aí dos projetos do nosso dia a dia, né? Mas falando um pouquinho de mim, bom, 20 e poucos anos aí de experiência, comecei a minha carreira lá como desenvolvedor, na época do C++, quando nem se falava em smartphones, eu já programava lá em Palm OS, né? Então a gente, como eu falei, o couro vem vindo, né, do C++ ali. Bom, fiquei mais ou menos uns 9 anos nessa carreira em consultorias de médio e grande porte aqui no Brasil, peguei grandes projetos, depois disso eu fui pro lado da indústria. Passei pela Danone, passei pela Monsanto, passei pela Mondelez e hoje eu tô 8 anos, completo 8 anos daqui a 2 dias, inclusive, na Sanofi, não é? E aí, falando um pouquinho mais da Sanofi, trabalho atualmente como Product Line Owner a nível global. Eu tenho as plataformas de enablement de todos os processos da companhia. A gente foca mais nos processos de ITS. Mas resumindo, hoje eu tenho o ServiceNow, tenho as plataformas de Gira, tudo que é da Atlassian, isso daí tá comigo, não é? Antes disso, fui head da América Latina, então sempre fiz aquela ponte. Acho que uma das minhas especialidades é ser aquela ponte entre o que a gente chama de negócio, no país, e vincular com a estratégia de tecnologia a nível global. Sempre é uma missão bem complexa isso, né? Você atender as prioridades mesmo a nível mercado, mas ao mesmo tempo tá muito conectado com a estratégia a nível global de tecnologia. Sim. Né? Acho que daí é um pouquinho da minha trajetória bem resumida, assim. Bom, o Cleberson, acho que uma coisa que é legal pra gente entrando agora fazendo total conexão aqui com a gente queria entender um pouquinho a sua visão de dados e inteligência. Qual que é a importância disso pra você aí no seu dia a dia? Bom, a gente escuta em todos os lugares agora que o novo petróleo, o novo combustível são os dados, né? Isso é mais pura realidade, mas acho que o mais importante é o que você consegue extrair de informações dos seus dados, né? Você transformar um dado numa informação, uma informação, de repente, numa tomada de decisão e você gerar valor ali para a tua companhia. Acho que a importância é vital, né? Tá totalmente conectado com o que as empresas precisam fazer hoje em dia. É fazer mais com menos, é levar a informação correta, de repente, na ponta de um representante de venda, se você fala de uma cadeia de bens de consumo, ou qualquer outra indústria, né? As informações precisam estar ali nas pontas do dedo, no seu relógio hoje em dia, né, cara? E em todos os lugares. Então, a importância é vital. Legal. E assim, você já falou um pouquinho sobre toda a sua bagagem, a sua passagem, né? Você já conduziu equipes, projetos de dados aí. E assim, o que a gente queria saber, uma das dúvidas que a gente tem, quais são os maiores desafios enfrentados aí por um executivo quando a gente está falando... né? É o quê? É conseguir provar resultado depois ali quando tá com um projeto tentando implementar, viabilizar orçamentos. Quais são os maiores desafios de um executivo, né? Liderando projetos de dados e inteligência aí? Acho que o maior desafio é você estar alinhado com a estratégia da sua companhia. Não importa se é uma empresa grande, uma empresa pequena, uma multinacional, uma empresa nacional, toda companhia tem o seu objetivo, não é? Tem lá os seus pilares, tem lá os seus valores, está definido o que precisa fazer no ano, em 2 anos, em 3 anos, né? Eu acho que a partir do momento que o executivo de tecnologia ele tem a plena noção disso, e consegue fazer um cascade disso dentro da sua estratégia de tecnologia, é o grande diferencial e é, na verdade, o grande desafio que a gente tem no nosso dia a dia. Tanto como
um profissional único ou mesmo líderes de equipe, né? Eu costumo fazer as minhas estratégias, assim, ao longo de 2 ou 3 anos, muito bem alinhado com os meus maiores clientes. Então, eu converso com todos. E é possível ali, né? Geralmente, aquelas pessoas que estão com budget, já tem uma estratégia um pouquinho mais traçada para o próximo ano. E é ali que mora o desafio. Você tem que conversar com a pessoa, entender o que ela precisa, suportar ela nesse momento, trazer a equipe, muitas vezes trazer um fornecedor, trazer uma equipe que consegue materializar aquilo legal. A gente já consegue visualizar o projeto que precisa ser feito para 1, para 2 anos, para 3 meses, né? E aí vem a parte da execução, que hoje em dia eu sinto mais desafios em você conseguir desenhar mesmo o projeto. Fazer esse vínculo com a estratégia, mas saber como que você vai alcançar lá. Não é somente ter um norte. Como que eu vou chegar lá? Esse como que eu vou chegar lá, que é onde a gente começa a sair do topo da pirâmide, muitas vezes lá no estratégico, e começa a descer ali no tático, no operacional, que é, vamos lá, agora a gente vai colocar aquilo que a gente pediu em prática. Como que a gente vai fazer isso? Sim. Putz, aí você tem uma série de ferramentas de tecnologia, você tem, tanto pensando no mundo de BI, você tem a infraestrutura de dados, você tem uma governança de dados, e aí é a hora que você precisa conectar as pontas. Ter um parceiro, de fato, de confiança nessa hora, e você ter uma equipe interna que sabe do que está tratando, é o ponto essencial, cara. Que legal. Depois você vai desmembrando ali necessária a estratégia, depois você vai entrando para as outras partes aqui, né? O Gabi, deixa eu só... Acho que ele deixou 2 bolas pingando aí que são bem boas, assim, sabe? E é legal da troca por isso, né? A gente vai entendendo o que tá de um lado, depois você consegue entender onde é que você tá entrando, né? Então, a gente, como parceiro, muitas vezes você vê que tem uma sensação de desespero, de muito atraso, de precisa sair tudo para ontem, e a gente sabe que tem coisas que são emergenciais, de mudança de mercado, mas você vê que às vezes o básico, ele resolve, né? Desalinhamento entre, para onde o business está indo, o que a área quer fazer no ano que vem, o que quer fazer. Então, a falta de comunicação básica ali de o que nós vamos fazer junto, às vezes é a raiz aí de várias coisas que depois o cara, ele é atropelado por uma onda que já veio, assim, né? Então, acho que isso é super legal aí do que o Cleberson tá comentando. Eu acho que em qualquer relacionamento, né? Seja no mundo corporativo, seja com as nossas famílias, com os nossos amigos, você precisa ter um norte em comum. Sim. Porque senão você vai pro lado A, a pessoa vai pro lado B, e aí a gente nunca se encontra, né? No mundo de BI também a gente tem todo o desafio do Shadow IT, né? Que são, que você trouxe um pedacinho, né? Que são os times diferentes, às vezes, né? Muitas vezes o que eu sinto nessas empresas que eu trabalho, ou que eu já trabalhei, o timing do mercado a nível local, ele é muito rápido. E ótimo que é rápido. Tem que vender mesmo, tem que trazer negócio, tem que correr atrás, né? Mas será que toda essa necessidade, toda essa flexibilidade que precisa a nível local, ela está alinhada a nível global? Será que a gente tem, na verdade, uma governança de dados? Será que os nossos dados estão estruturados, estão indexados para a gente seguir à frente? E é onde se desconecta totalmente. Então, não teve aquele norte, diria, alinhado ali. O que eu preciso? Poxa, digital ou TI, eu preciso dessas informações, eu preciso de um ambiente onde o meu time local possa desenvolver, possa criar os seus reportes, possa, não sei, fazer a sua análise científica de dados ali, né? Sim. É isso. Não, legal. E acho que até do que você falou ali mais no início dessa sua resposta, Cleberson, acho que tem uma questão também, né, de ter, claro, ali a estratégia, de depois você ir planejando como vai ser feito para aquilo ali ser implementado, enfim. E acho que tem uma questão aí também de saber priorizar, né? Porque você acaba até um pouco conectado. Tem muitas demandas, vindo coisas de tudo. Como é que faz? O que você pondera na hora de, que demanda, como que prioriza todos os trabalhos de tudo que vai vindo para você? Viria na minha cabeça muito prático o que gera maior valor. Mas é interessante, porque quando você pensa a curto prazo e o teu objetivo é gerar valor, de repente o teu objetivo é vender rápido, é uma prioridade. Tá. Agora, de repente, você pode ter uma prioridade a mais a longo prazo, que aquele valor que você olha e fala, puxa, eu conseguiria ganhar, sei lá, X no primeiro ano de implantação desse projeto. Mas eu não vou ter uma plataforma, às vezes eu preciso de uma plataforma para ir muito mais além, preciso levar isso em consideração.
De novo, a gente volta a quais são os objetivos da empresa. Quando a gente pensa na área comercial, é muito legal, né? Porque você pode fidelizar os clientes que já existem, você vai precisar de um tipo de solução. Se você quer ganhar market share, você vai precisar de um outro tipo de solução, né? Se você quer desbravar áreas que a tua equipe comercial não está lá, você vai precisar ainda de uma outra solução. Então, você tem que levar em consideração o que o teu mercado, o que o teu negócio precisa, para depois você olhar para dentro da tua geração de valor. Sim. E a decisão, ela nunca é, digamos... sozinha do lado de digital. A não ser quando é uma decisão mesmo muito técnica. Puxa, vou para o sistema A ou para o sistema B. Tecnologia A ou tecnologia B. Aí você é o tomador de decisão final. Sim. Mas quando a gente fala de projetos a 4 mãos, diria você e a área de negócio, de novo, dependente do tamanho, global, local, regional, não importa. Precisa ter esse alinhamento ali da geração de valor, olhando as prioridades que você tem, né? Obviamente, essa geração de valor, ela tem que ser dividida em projetos de rápidos sprints para você começar a mostrar a cara daquilo que você está gerando, daquilo que você está entregando, porque senão a gente cai de novo na história dos projetos em cascata. Muito longo as coisas, elas acabam se perdendo. Sim. Então, sempre quando você tem uma priorização, você tem que diminuir ela em pedacinhos menores, tangíveis e com valor, porque senão você também perde aí a mão na linha do tempo, do meu ponto de vista, né? E isso, não, eu acho que não é uma missão fácil, parece simples o que tem que fazer, mas no dia a dia não é assim, não é tão fácil, né? E eu acho que isso que você está falando, de entender o valor que está sendo previsto, né? O que gera valor, como eu crio fases para eu entregar essas coisas. Eu acho fundamental isso aí, o Cleberson, porque hoje o que a gente vê, assim, tá muito acessível para as pessoas, para as áreas, contratar coisas, puxar coisas. Legal. Então, se você não tem um critério claro do seu lado, que você consegue dizer, nós estamos, tudo bem, eu entendi o que você precisa, mas a gente está indo nesse caminho por causa disso e daquilo. A gente vai fazer uma primeira entrega, você não vai precisar esperar 2 anos para você começar a ver a coisa. Você traz aliados. Se você vai muito a goela abaixo, se você vai muito em outros sentidos, hoje está muito acessível as soluções de nicho e tal. E aí, o que você falou, né, da Shadow IT, ele cresce igual erva daninha ali. Quando você vê, não dá conta mais. Então, acho que é um trabalho, uma missão importante aí mesmo, né? Mas é engraçado que às vezes o Shadow IT, dependendo do ponto de vista, ele acaba sendo um driver para tecnologia parar e pensar e falar, puxa, será que eu tô... A erva daninha, quando ela fica muito grande, né? Fala, putz, será que eu tô indo pro caminho certo? Será que realmente o meu timing de delivery tá errado? Será que eu não tô apontando para uma direção onde o meu business não tá indo? O que tá acontecendo? Você tem vários, assim, digamos, ações que você pode tomar, né? Você pode assumir aquele Shadow IT, né? Fala, pô, vem cá, né? Não vou deixar, de repente, você tomar uma decisão errada. Dependente se é negócio, se é um Shadow IT dentro de um Shadow IT, que também acontece, né? Por falta de alinhamento também de estratégias. Então, você tem essa opção de você tentar trazer, né, para dentro de uma área que você tenha, talvez, um controle, principalmente na área de dados, né? Você não pode realmente deixar isso crescer, mas precisa tratar a causa raiz, né? Por que isso tá acontecendo? Será que a minha tomada de decisões em cima dos projetos, ela foi coerente? Será que não foi? De novo, a gente não pode, do mundo de tecnologia, pensar que a empresa gira em torno do mundo de tecnologia. Perfeito. Né? Do tipo, poxa, quero a melhor plataforma do mundo, o melhor recurso do mundo, na melhor nuvem do mundo. Cara, além disso custar uma fortuna, de novo, você vai estar brincando muito ali no teu playground, mas você não vai estar resolvendo aquilo que precisa no dia a dia. E aí prolifera mesmo. E é legal você destacar isso, porque acho que é como se fosse um vício hoje que existe, né? Por mais que, né, você, assim, totalmente da área, né, bagagem técnica da área de tecnologia, acho que é automático vir esses pensamentos. Primeiro, ferramenta, quero estar ali com as coisas mais modernas, mas não necessariamente. Você precisa estar muito... sair um pouquinho disso, ir um pouco para a estratégia, pensar quais são os objetivos para poder ter melhores resultados, né? No fundo de tudo isso aí. É verdade. Eu acho que... Vou pegar nesse ponto do Shadow IT de novo, né?
Bom, pesquisas aí do Gartner, ele vem reforçando muito um perfil chamado, se eu não me engano, é Business Technologist, se eu não me engano, né? Que é, na verdade, o próprio empoderamento da área de negócio a fazer o que ela precisa ser feito. Então, aquele conceito que existiam há anos atrás, não é nem pouco tempo, há anos atrás, né? TI, digital ou tecnologia ou qualquer nome que seja, vai lá, desenvolve um relatório, esse relatório vai ficar estático, a pessoa vai puxar dados. Ou o outro cenário que diria que é muito difícil de se alcançar, é tentar deixar um reporte, um relatório o mais flexível possível. Não existe, sabe? Senão você vai gastar muito tempo tentando aquilo. Melhor você pegar a tua área de negócio, transformar em Business Technologist, criar um framework que vocês conseguem trabalhar de um modo harmônico, né? Que tenham limites, que tenham instruções, que tenham guidelines em governança, que tenham guidelines na parte de segurança. E você realmente dá asas para a pessoa. Ninguém melhor do que dentro do negócio para falar o que precisa do que, às vezes, uma pessoa lá dentro de TI, que tem uma visão muito, de novo, muito interna da coisa, né? Sim. Então, eu sou um pouco suspeito, assim, eu até gosto um pouco, dependendo do Shadow IT, porque ele abre um pouco os olhos, ele traz esse perfil diferente para, de repente, conseguir trabalhar de uma maneira harmônica com a área de tecnologia. Sim, eu acho isso muito legal, sim. Né, o Cleberson é uma pessoa que tem uma visão muito moderna da coisa, assim, tá muito conectado em como que a organização precisa se ajustar e os papéis eles vão se transformando. Então, acho que isso que ele falou é um negócio muito legal, porque a gente vê ainda existe cultura e uma visão, às vezes, que está ultrapassada de uma TI que, no final das contas, enxerga muito um helpdesk em tudo. Assim, uma filosofia de helpdesk no sentido de tem uma necessidade de um report ou tem uma necessidade de um pontual sendo tratado do mesmo jeito de que um projeto super importante, de um produto novo, de uma área nova. Então, cara, como é que a gente vai enfileirando, listando demandas? Eu falo, quando começa listando demandas, provavelmente a gente vai ter um problema, né? Então, isso que você está falando é muito legal, porque eu vejo uma filosofia muito moderna, assim, de muito sucesso, que é as ferramentas e as tecnologias, elas estão ficando mais leves, mais palatáveis, dá para educar e desenvolver quem está na ponta, dá para o mundo de IT ser muito mais partner de negócio, encabeçando projetos mais estratégicos, de mais valor, igual ele está falando. Então, você está agregando dos dois lados, você tá pondo dinheiro, gerando resultado dentro da organização, tanto quanto áreas super críticas ali. Então, eu vejo isso uma mega evolução de que TI deixou de ser o defensor das regras, de política só, e virou um ator decisivo, que gera resultado de negócio. Eu acho isso muito, muito bacana, assim. Acho que essa é uma puta evolução mesmo. Acho que um exemplo disso era, anos atrás, se chamava TI mesmo, né? Ficava embaixo da área de finanças, né? Não tinha nenhuma, diria, uma diretoria, talvez, que tivesse uma representatividade no board e tudo mais, né? Então, TI mudou para digital, foi escalando e hoje é uma posição lado direito, diria, dos executivos, né? Que legal. De mercado, né? Então, E aí tem a área de dados embaixo dele, tem a área de tecnologia, tem a área de desenvolvimento, a área de sistemas enterprise. E dados também tá ali pau a pau, né? Que legal, Claro. então é uma puta transformação. Uma mudança, uma baita mudança de posicionamento ali, né? Legal. Eu queria puxar um pouquinho aqui sobre tendências, o Cleberson. Né, a gente já faz um tempo e tá cada vez mais forte, novas ferramentas desse mundo de IA, né? Toda a parte de ciência de dados ali. Como que é para você? O que você tem enxergado? Né? O que você enxerga aí de tudo isso, de toda essa onda? Qual que é a sua visão sobre isso? Essa parte, essa tendência aí? Legal. Bom, tendência... Vou mencionar o Gartner de novo. Todo mundo conhece aquele belo gráfico, né? Que começa um hype muito legal, depois cai naquele vale de desilusão e depois começa a pegar uma maturidade e a gente começa a usar as tecnologias. A gente viu isso daí com virtual reality, a gente viu isso daí com várias plataformas que a gente tem, né? E hoje não adianta, a gente não consegue dar um passo para frente sem falar de inteligência artificial e sem falar de automação, né? Hoje, até por uma coincidência aqui do nosso bate-papo, eu tenho uma área de automação, é o Automation Enablement COE.
O que a gente faz dentro dessa área? A gente cria guidelines para outras áreas da companhia poderem criar os seus processos de automação. Então, tipo assim, a gente tem uma governança para que as outras áreas possam fazer. Por quê? Legal. Porque, sendo uma tendência, é quase impossível a gente tentar centralizar hoje dentro de tecnologia e falar, olha, só tecnologia vai conseguir automatizar os seus processos. É o que você também falou, né, Vini? A gente tem aí uma série de plataformas que estão cada vez mais self-service. Seja para você drag and drop desenhar um processo, a gente sabe que nada é tão simples assim nessa vida, né? Você vai fazer o drag and drop, mas daí você dá um duplo clique, estoura lá um código gigantesco que tem que ter mesmo, tem que ter uma lógica, tem que ter um raciocínio ali atrás, né? Então, mas de um certo modo, essas outras áreas, seja uma área de supply chain, seja uma área de tecnologia, seja uma área comercial, elas têm também processos que precisam ser automatizados. Então, hoje eu tenho um departamento que, na verdade, ele faz como se fosse um guarda-chuva para todas essas áreas, né? Mas aí, na verdade, está uma resposta interessante para a tua pergunta. Bom, automação é uma delas. Está acontecendo, vai acontecer. Fazer mais com menos, poder simplificar os processos da companhia com as ferramentas que a gente tem. E a outra é o IA, né? Eu falo como exemplo próprio. Estava aqui no estacionamento, estava lendo um e-mail muito rapidamente antes de entrar aqui. Utilizei o Copilot ali da Microsoft, independente da tecnologia, né? Mas estava usando ali o Copilot, fiz um resumo muito rápido, consegui ler um e-mail muito rápido e entrei aqui para bater um papo aqui com vocês, né? Antes de vir, eu também estava na minha casa trabalhando com uma outra inteligência também, fazendo o meu reporte de budget. Então, são coisas que eu, como usuário de digital, eu estou utilizando no meu dia a dia. Sim. Então, é certeza absoluta que o nosso negócio, ele vai precisar disso. Ele vai fazer análises mais rápidas. Ele vai ter perguntas mais avançadas. Ele está conectado na internet, ele está conectado nas redes sociais. Então, é legal que essas tendências, elas estão entrando num ciclo muito positivo da gente, de digital e de tecnologia. Tem que correr atrás muitas vezes porque o nosso negócio está correndo atrás. Sim. Mas isso é um fato. Automação, simplificação de processo, automação. A parte de inteligência artificial traz novas perguntas, mas traz muitas respostas. Sim. Análises que às vezes a gente fazia com um cientista de dados, você consegue passar uma instrução direitinho ali no prompt e o sistema faz uma análise para você. Isso é a realidade. Né? A gente estamos estudando aí uma série de contratos que a gente tem, uma série de áreas que a gente tem. O que a gente consegue otimizar com essas novas tecnologias que a gente tem. E os provedores, né, a níveis globais, assim, eles vêm com um monte de tecnologia, produtos prontos para a gente discutir. Então, são coisas que eu comentei até com minha esposa, muito curioso isso daí, porque eu tô usando no meu dia a dia. Eu vi assim como uma grande revolução, assim. Tá vindo com força tudo isso aí, né? E aí, quer falar alguma ponta? Uma pergunta que a gente tem ali internamente, a gente fica refletindo, assim, tecnologia, ela tá vindo com tudo, né? Várias ferramentas, um monte de coisa, aplicação em várias coisas aí. E tá sendo utilizado isso, tá sendo passado para as áreas, tá sendo aproveitado toda essa onda de tecnologia, de tudo que a gente tá vendo? Tá. Posso falar exemplos que eu conheço, não só onde eu trabalho, mas em outras empresas também. A gente tem que trabalhar com MVPs, com piloto. Não adianta. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo. Não adianta a gente pegar uma plataforma e comprar ela de uma vez e falar, a gente vai fazer uma mudança geral, todo mundo que estava indo para a esquerda, agora a gente vai para a direita. Não dá. Qualquer coisa nova tem que ser em doses homeopáticas, tem que ter ali dentro do mundo agile. Você precisa pegar um grupo ali, muitas vezes, de pessoas que tem talvez uma aptidão maior, que gosta mesmo de mudanças, para levar essas tecnologias novas, para levar esses processos novos e fazer alguns testes menores aí para poder trazer depois essas grandes tecnologias. Então, tem muita entrada na área de negócio, como até voltando ao tópico anterior, nosso negócio hoje, ele está de frente para uma tecnologia que muitas vezes, no passado, ela pertencia à digital, né? Isso de pertencer é uma coisa muito ruim, né? Mas ela era de digital, né? Por exemplo, toda a parte de digital marketing que a gente tem hoje, lá atrás os sites nasceram com a gente. Só que com um viés muito mais tecnológico, né? De background, de plataforma, de banco de dados.
Hoje, o que se pode fazer com todas essas tecnologias vai muito além da área de ITS, por exemplo, que aqui eu pertenço. E é muito legal, porque você vê mesmo uma divisão clara entre áreas de marketing, entre a área de digital, entre áreas de dados. Cada uma tem a sua responsabilidade. Todas elas estão provando, diria, da mesma água que digital está provando hoje. Que são as informações de IA, que são os bancos de dados, que são os bancos de dados não relacionais. E é legal você ter uma conversa de igual para igual com outras áreas. Você vê que a tecnologia, ela tá puxando todo mundo para cima. Sim. Então, eu vejo, assim, entrando, assim, em várias áreas. Eu, particularmente, trabalho em doses homeopáticas, assim. Escolho áreas, escolho MVPs. Dentro do meu portfólio de projetos, assim, todos os anos eu tenho um investimento que eu foco em conhecer alguma coisa nova, claro, já pré-determinado. Muitas vezes com uma parceria de negócio, falo, olha, com esse venda eu vou trabalhar um reinvestimento aqui numa determinada plataforma, explorar alguma coisa. Legal. E tem que continuar testando, né? Eu me lembro também, alguns anos atrás, a gente falava, né? Eu falei de virtual reality, mas eu tava tentando lembrar do blockchain, né? Eu acho um negócio super bacana. Tem uma aplicação diversas. Mas em algumas empresas que eu trabalhei, optaram, de um ponto de vista de segurança, não que é certo ou errado, mas foi uma opção. Temos outros modos de trabalhar. Vamos trabalhar com esses outros modos, esperar players, que são ali os ponta de lança, a fazerem alguns testes. Em outros casos, a gente, a ponta de lança em alguns projetos, e fala, olha, vamos testar isso aqui primeiro. E aí a gente tem os early adopters, e depois a gente tem a adoção em massa de outras coisas. Então, isso acontece dentro da empresa para empresa, dentro da empresa com outras empresas, com benchmarking, e você precisa estar sempre conectado aí, para você garantir que a tecnologia está sendo adotada, aprender internamente, aprender externamente, escutar fontes, para você saber aplicar e usar as ferramentas que você tem para resolver os seus problemas de negócio que você tem, né? Perfeito. Acho que isso é super relevante e até pegando o gancho aí, o Cleberson, um desafio que eu tenho visto muito, e eu queria saber, assim, como você pensa e até que tipo de coisa você tem visto dar certo, tecnologia sim tem elevado a régua, tem entregado recursos, tem apoiado muito as áreas, mas eu vejo uma dificuldade de quanto maior a empresa, maior fica, porque você está cascateando, né, a complexidade de pessoas e de comunicação. E aí o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você tem dificuldade desde os executivos então você tá falando lá, inteligência artificial generativa. Legal, tem um monte de conteúdo sobre o que tem um monte de coisa falando que é moleza e que você consegue fazer um negócio em meia hora. E você tem um mundo mais real do que seria isso aplicado dentro do contexto de uma companhia, como a que cada um trabalha, com a cultura, com as pessoas, com o que a gente tem de legados, de sistemas, de coisa. Então, fazer um filtro e ajudar o cara a entender, onde que dá para sintonizar isso com uma aplicação, nas áreas, estimular a entender um pouco melhor, porque senão fica um negócio muito... Igual você falou, o gráfico do Gartner no final é isso, assim, ninguém sabe que existe, depois todo mundo acha que é o remédio para tudo e depois, como não gerou um santo remédio, as pessoas abandonam. E aí precisa ter alguém que está ajudando o negócio, no fundo, a amadurecer. Então, eu tenho pensado assim, você tem testado coisas ou visto coisas legais para ajudar as pessoas a entender o que é possível fazer, de que jeito usar, o que você tem visto aí de prática para, no fundo, ajudar a educar ou a levar um pouco de visão sobre... É muito legal esse ponto. Sobre isso. Eu acho que antes de educar, você tem que tomar cuidado com o que já existe, né? Então, você já tem dados, você já tem uma empresa, você já tem, às vezes, um produto tangível que você coloca na área comercial, eles vão lá vender. Então, você precisa entender, primeira coisa, segurança. Segunda coisa, compliance. E delimitar muito bem isso daí, porque, de novo, você vai ter digital, você vai ter a ITS trabalhando nisso, mas você vai ter uma outra população super curiosa também, que eu tenho certeza que vai estar olhando sites, vai abrir lá um chat GPT da vida e vai fazer testes. Então, a primeira coisa é você definir dentro de digital, que é uma responsabilidade nossa, o que é segurança, o que é compliance, e tentar criar uma governança que seja mínima para você ter uma visibilidade daquilo que está acontecendo nas outras áreas, né? Eu acho que os projetos piloto que eu comentei, eles vêm de um encontro muito grande.
Só que você tem que saber divulgar esses resultados. Porque dentro de uma grande empresa, poxa, tem 100 mil funcionários, 140 mil funcionários onde eu tô hoje. É uma cidade. Então, não tem como você, às vezes, garantir que uma coisa que você tá fazendo aqui no Brasil, uma outra pessoa lá na França, ou que seja em outro país, na Argentina, vai saber. Sim. E é engraçado, porque às vezes fica com aquela visão de que, pô, digital não tá olhando para isso. Cara, a gente tá olhando, só que às vezes a gente tá fazendo um piloto muito isolado. Sim. Então, segurança, compliance, delimitar. E a segunda é você saber comunicar muito bem aquilo que você tá fazendo, que é food for thought. Alimentar as pessoas, alimentar aquele senso curioso, de repente aquele jovem ou uma cabeça bem bacana, que tá afim de arriscar, que tá afim de inovar. Mostrar para ele que a gente tá olhando e abrir para contribuir. Vem cá, tá afim de testar? Tá afim de participar? Qual que é a sua visão nisso? Vamos experimentar juntos, não é? A tecnologia, ela sempre vai ser assim, como você falou, né? Sempre a gente vai ter um ponto ápice que todo mundo vai querer usar as sexy words, né? Que, putz, é bem legal, né? Vou fazer um projeto de AI, com blockchain, com machine learning, vai gerar o seu resultado. Cara, atrás dessas palavras tem o neurônio que você aprendeu lá na Unicamp. Tenho certeza que eu também aprendi na faculdade, como que você retroalimentar, fazer uma equação matemática. Cara, é tudo feito em cima daquilo. Então, são tecnologias que já conhecem. O legal é que elas estão acessíveis a muito mais gente agora. Então, o poder e a criatividade, ela aumenta muito. O segredo é você estar sempre lado a lado com o teu cliente. Mostrando o que você já sabe, mostrando o que a companhia já sabe. Mas me preocupo muito com isso. De repente, mostrar muito rápido aonde não entrar, para não colocar a tua empresa em risco, para não colocar a tua área em risco. Seja uma área que você pode compartilhar um dado, que ele vai ser reaproveitado, não sei. Ou, de repente, alguma coisa que vai levar a tua estratégia para o outro lado. Você está esperando uma resposta A, de repente fala, vai para B. Você aposta todas as suas fichas em B e cai da ribanceira. E aposta numa coisa muito errado, assim. Eu sou um pouco cético de que talvez as coisas elas funcionem hoje em dia, sem o auxílio de ITS ou sem o auxílio de digital. Por mais que você tenha ótimas ferramentas, mas nunca ela vai ser flexível o suficiente. E o ser humano, ele é super criativo. Aí que tá a sacada do negócio. A gente não vai conseguir fazer uma inteligência, talvez, por enquanto, que consiga suprir todas as necessidades do dia a dia, de repente, de uma determinada área. Sim. Não é? E eu pego alguns exemplos bem legais, né? Alguns anos, quando eu comecei, por exemplo, com essa parte de GenAI, os famosos PPTs executivos, né? Putz, eu preciso de alguma coisa, eu perco muito tempo fazendo isso aqui, né? E eu ainda sou perfeccionista, as pessoas que me conhecem, vai lá, ajusta milimétrico, coloca as coisas lá e tenta vender. Muitas vezes você tá fazendo um business case ali para você apresentar, você vai caprichar naquilo. Como você faz uma proposta comercial, você vai caprichar. E eu falava, puxa, né? Acho que o cachorro tá banando o rabo aqui, acho que eu tô perdendo muito tempo. Cara, o primeiro acesso que eu fui conhecer mesmo, assim, de larga escala, essas novas GenAIs que a gente vem trabalhando, né? ChatGPT, o Amazon Q, o Copilot, seja qual for, né? Fiz os mesmos testes. Tentei passar algumas informações e criar essas apresentações mais executivas. Nenhuma sai. Assim, mesmo você abaixando a régua, não supre às vezes aquela sua necessidade. Sempre vai ter um toque final que você precisa dar, sempre vai ter alguma informação que você quer enfatizar. Então, as duas coisas, elas andam aí muito conectadas, né? A pessoa e a inteligência generativa que ela vem trazendo. Perfeito. No final das contas, isso tem muito a ver com... Assim, esse é um exemplo, né, pontual de, por exemplo, gerar as apresentações. Quando a gente está olhando num deploy mais corporativo das coisas, eu vejo muito duas coisas que eu enxergo bastante ali de falta de visão, às vezes, de processo, de etapa, de como vai funcionar. Então, eu vejo muitas vezes, em vez da ferramenta ela entrar como o que ela tem de bom de solução por uma parte do problema, a expectativa é que ela vire uma lâmpada mágica ali que resolve o todo. Fala, cara, o todo não vai. Então, parece muito simples o que você está falando, de precisa de um toque, mas é isso. Se você pegar um problema e jogar a ferramenta, você vai ter dois. Agora, você entende o passo a passo e o processo, você sabe qual parte ela te resolve e qual parte você põe o seu toque para fazer um resultado melhor. Então, cara, parece muito simples, mas
quando a gente conversa, normalmente você tem sempre que dar um passo atrás. Fala, peraí, vamos voltar, deixa eu entender onde é que nós vamos encaixar esse negócio aí. Ah, porque a minha IA não tá tão inteligente como deveria. Ah, minha plataforma não gera insight. Fala, tá, será que o problema é a plataforma, é a ferramenta? E é simples, mas é muito poderoso o que você acabou de falar, cara. Depende do que você chama de insight, né? Ou o que você espera do insight, né? A inteligência ela vai fazer uma análise lógica daquilo que você está carregando nela muitas vezes, né? Vai achar padrões, vai achar... Sei lá, pode fazer uma análise preditiva das coisas, pode prever alguma coisa usando alguns algoritmos que você conhece. Mas volto a que eu falei do business technologist. Cara, você tem que ter uma pessoa lá do outro lado que entende um pouquinho de estatística, que sabe o que foi aplicado ali. Porque na hora de apresentar para um board, para os executivos, vai falar, legal, você está falando que vai vender tanto mais aquela região do Brasil. Tá, você está pedindo X de investimento para fazer lá. Mas com base em quê? Ah, não, foi o meu algoritmo que disse isso. Tá bom, o que tem por trás do seu algoritmo? Atrás do meu algoritmo tem, sei lá, um cálculo estatístico A, B, C. Pô, legal. Então você começa a trazer um pouco mais. Não vai ter, assim, coisa mágica, né? Eu acho que a gente mais de TI, assim, de infraestrutura, o que a gente tem que garantir muito bem é uma plataforma, são dados confiáveis, né? Sim. Dados íntegros, confiáveis, atômicos, tudo aquilo que a gente sabe que o dado precisa ser, né? Único, evitar você proliferar, replicar dados de outros lados ali, né? E ter uma plataforma que o teu cliente ele consiga entrar nela e ir um pouco mais além, né? Fazer o seu código de repente, né? Eu não trabalho, por exemplo, mais com os meus próprios reports das minhas áreas com uma interface. Eu mesmo uso, às vezes, algum código, eu gero e consigo visualizar o que eu quero e tá tudo bem. Vou direto num banco de dados, vejo uma quantidade de tickets que a gente tem quando a gente está falando da parte de serviços, ou vou direto nos sistemas financeiros, vejo quanto que eu gastei, cruzo budget com Actual, vejo forecast, porque é uma opção minha. Então, eu vou, jogo as minhas queries direto, ou pego os meus reports, às vezes até exporto mesmo pro famoso e imortal Excel, né? Sim. E sou muito feliz com ele, inclusive. E a gente chega nas nossas análises. Então, eu não espero muitas vezes uma interface visual disso daí. Sim. É uma coisa que a gente tem que treinar, suportar. Eu acho que não só treinar, mas suportar muito mais os nossos clientes, a nossa área de negócio, empoderar eles para isso. Deixar claro que digital também não vai fazer uma mágica de levar tudo que tá na cabeça dele ou dela, né? Mas, em compensação, a gente precisa falar, olha, cara, aqui estão as regras, você pode vir aqui, você pode fazer o que você quiser, vai fundo. Show. Legal. Esse é o caminho. Esses pontos aí. E até, assim, isso pega exatamente o que a gente tem visto. Cara, ele tá brincando, mas é a verdade, assim, qual é o problema do Excel? Zero. Se ali você consegue chegar onde... Sim. O problema do Excel é que em muitos lugares ele é a fonte da informação. E aí o dado pode estar errado, a sua decisão vai estar errada. Então, assim, acho que essa é a mudança de paradigma que a gente tá vendo, que é de ter uma boa referência, que é o que ele explicou tudo sobre os dados, e como você consome, aí é o gosto e o nível de conhecimento de quem tá usando, né? Do freguês ali. Então, acho que esse é o caminho aí mesmo para você explorar, assim, eu sempre tento falar muito, assim, de quanto a gente tem que ser muito motivado pelas perguntas, né? Assim, então, mais uma pergunta. Quanto melhor a minha pergunta, mais difícil, é isso que progride o negócio, né? Então, assim, você educa todo mundo que é esse dashboard com essas respostas, fala, cara, se isso não é monitoramento ali muito claro, provavelmente você está se limitando ali, né? Então, acho que isso é muito legal o que ele está dizendo. Para chegar num nível bem maduro disso, é uma transformação bem grande. Imagina. Porque... Voltando, você comentou, né, Vini? A gente precisa ter processos, né? Processos precisam ter donos. Os donos precisam conhecer e ser responsáveis end-to-end. Os processos geram datasets, data lakes, o que você quer chamar ali. Mas você precisa ter uma pessoa responsável por aquele grupo de dados. Outras pessoas vão querer aqueles dados. E ali começa uma governança. Então, vai além de digital, né? Mistura processo, mistura tecnologia, mistura as perguntas que você... tem que fazer. Muito legal. Legal. Eu tenho uma curiosidade. Aqui a gente tá falando muito sobre toda essa parte profissional. A gente tá falando ali de
performance ali, toda estratégia, tudo. Eu imagino que tem uma baita responsabilidade, obviamente. E o que você faz para ter esse equilíbrio aí? Como é que você dosa tudo isso para poder ter essa boa performance e, enfim, ter esses resultados? Permanecer vivo no final do dia, como é que... Cara, essa pergunta acho que assim, é profunda, eu acho. É muito legal. Porque a primeira coisa, eu acho que você tem que gostar do que você faz. E eu me lembro que eu sempre gostei de tecnologia, graças a Deus. Estudei isso minha vida inteira. E eu sempre via na tecnologia, talvez uma lacuna que eu gostava de fazer, que é montar quebra-cabeça. Gostar de desenvolver, montar quebra-cabeça. Então, para mim, sempre foi um prazer muito grande trabalhar com tecnologia, em qualquer área que eu tô. Seja uma área mais política, seja uma área funcional, seja uma área tecnológica, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque apesar de ser um quebra-cabeça legal, de você estar ali, de você montar um sistema, de você montar, sei lá, conseguir aprovar um projeto, que não deixa de ser um deliverable, diferente de um código que você tem, você não pode deixar isso ser maior ou mais importante do que o seu dia a dia. Seu dia a dia, o Vini me conhece, eu sou mais tranquilo, eu não saio muito, sou bem caseiro, então eu valorizo bastante o momento ali que eu tenho com a minha família. Legal. Putz, adoro ler. Até eu comentei com você esses dias, né, cara? Entrei numa vibe aí de velejar, tirei o meu arraiz amador, então tô indo pra um lado assim. Mas são hobbies que, pra mim, eles têm um valor muito grande, que é aquele momento que eu desconecto. Por exemplo, velejando. Cara, se eu não tomo cuidado ali, eu levo um mastro na cabeça e me machuco ali, né? Então são coisas que conseguem me tirar ali do dia a dia e eu consigo desligar um pouco assim. Mas todo mundo tem que ter aí, no caso, uma válvula de escape. Precisa, né? Precisa. Eu tive aí um caso de saúde mais ou menos há uns 3 anos atrás, tive que passar por algumas cirurgias. E aí é engraçado, eu tinha mais ou menos uns 38 anos e você começa a dar valor para aquilo. Você fala, cara, peraí, não sou de ferro, né? Tem algo a mais que eu preciso cuidar. Então, todo mundo tem uma mensagem dessa, né? Nunca esperar chegar em extremos, né? Mas sempre valorizar aquilo do seu dia a dia, fazer um balanço, né? Do seu trabalho. Pode ser legal, pode não ser legal, mas você tem que ter o teu momento ali com o teu eu, né? Pra conseguir uma válvula de escape ali. Pô, animal, cara. E eu acho legal do Cleberson, né? Acho que essa é a missão maior dos nossos bate-papos, assim, meu. A gente... Quanto mais a gente conseguir aprender com a história do outro, mais legal. Mas todo mundo que convive, seja junto ou seja ouvindo, aprende e se desenvolve, assim. Eu acredito muito nisso, assim, meu. Toda vez que eu sento... Eu gosto de ouvir e de aprender. E isso que ele tá falando é poderoso, assim, porque se você pensar, com 38 anos de idade, o cara teve um problema de saúde e um alerta. Então, fala, cara, isso é uma coisa, não podemos negligenciar. Todo dia que a gente fala mais um pouco, isso e aquilo, a gente tá tomando uma escolha. E do outro lado, também, de você ver que, meu, tem uma conta ou tem uma carga, né? Porque o cara virou um grande executivo, passou em vários lugares para assumir as posições, as responsabilidades, o nível de entrega que eu tenho certeza do que você tem, a quantidade de coisa importante que você gerencia, não é brincadeira. Então, acho que isso é um negócio muito legal do que você está passando, assim, mas, assim, só aprende quem passa. Então, acho que tem o lado tanto de você se cuidar e achar, igual ele está falando, e tem o lado de, às vezes, a gente acha bonito onde o outro tá, a grama do vizinho, a posição, a reunião, o tamanho de time... Mas para toda responsabilidade tem uma jornada aí que não é moleza, não cai de mão beijada. Então, acho que isso é muito legal. São as cicatrizes de todo mundo que está trilhando um caminho muito diferente da maioria, assim. Então, eu acho isso muito, muito valioso, assim, de você compartilhar, cara. Bom, é jovem ainda, então tem um mundo pela frente. Então, acho que é super bacana a gente continuar nesse meio a meio ali, equilibrar o mundo corporativo... as leituras que eu faço, também eu ia comentar isso, eu não comentei, mas são poucas de tecnologia. Acho que a maioria das leituras que eu faço, elas são totalmente fora, assim. Acho que é mais para trazer mesmo um balanço, assim, na vida. Legal, fica a dica então, equilíbrio é tudo. Boa. Acho que é isso, a gente teve um papo bem bacana. Mais algum ponto, Vini, Jim, que você queira explorar aqui do nosso convidado? Cleberson deu uma aula aí já para nós, aula da vida real, então acho que isso... Obrigado. Vale muito. Legal. Acho que é isso, Cleberson, mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. O Gabi, acho que só de fechamento, assim, conheço o Cleberson e vale, assim, destacar o quanto...
Cleberson trilhou um caminho aí diferenciado demais. E acho que o que vale, assim, de verdade, como a gente sempre fala, são inspirações. Assim, a gente, na Enquest, a gente tem missão de, né, a gente tá atendendo grandes companhias e a gente tá batalhando todo dia para fazer entrega de alto nível, mostrar que a gente tem condição de fazer o trabalho do melhor qualidade possível, para a gente entregar coisas aqui, fora do Brasil, mostrar que, conhecimento brasileiro, tecnologia, coisa que a gente faz aqui dentro, tem como estar no maior patamar, tem como competir lá fora e tal. Com certeza. E acho que isso é uma das coisas muito legais que você traz, Cleberson, porque você trabalhou nas maiores marcas, a gente usa produtos diariamente dos lugares onde você trabalhou, era seu cliente. E você conseguiu fazer um caminho muito diferenciado, assim. Então, acho que isso vale muito como um destaque, um reconhecimento muito legal mesmo por tudo que você tem feito para motivar cada vez mais a gente dentro do Brasil, valorizar o que a gente tem de legal e, né, levar o nosso talento, a nossa visão, contribuir. Eu acho que a gente tá nesse momento aí mesmo em que a gente está progredindo. Então, o Cleberson é um super exemplo para nós e para todo mundo. E obrigado demais pelo seu tempo aí. Eu que agradeço super o tempo de vocês, bate-papo super legal, super tranquilo. Obrigado, pessoal. Uma honra aí. É isso, certo? Certo.